Continuando aí o questionário aí de 70 questões, estamos na questão 45, né? Sobre metais, estamos falando agora sobre metais. E vamos lá, vamos seguir em frente. Só tentar aumentar a tela aqui, o computador está meio lentium, né? Se eu utilizo o quê? Vai, filho, vai, por favor, para frente, né? Caminhemos, né? Estamos falando sobre cerâmica, né? De baixa fusão, né? E aí agora nós começamos aí. Se eu utilizo um metal que possui densidade de 8,4 gramas por ml e realizo um trabalho em cera que pesa 2,2 gramas, já com a câmara de compensação, é importante falar isso, você não pesa só o trabalho, né? Tem que ter uma sobra essa fundição para que a câmara de compensação tenha metal e possa doar metal, né? Compensar a contração do metal, né? Então é importante que tenha metal na câmara de compensação, então você pesa ela também. Quanto de metal necessito para fazer essa fundição, né? Uma questão importante, porque às vezes a gente fica olhando para a peça que a gente fez em cera, tentando imaginar quanto, né, quanto de metal precisamos. Vocês estão aí, pessoal? Então, né? É porque eu não estou vendo ninguém aqui. Como é que faz para que eu coloque as pessoas do meu lado aqui? Espera aí, que eu estou vendo só o slide. Aí, voltou. Aqui. Pelo menos eu vejo alguém. Ih, vai sumiu de novo. Que beleza. Tudo bem. Vou em frente. Parece que eu estou sozinho aqui, mas tudo bem. Quanto de metal eu tenho que utilizar, então? Nós já vimos aí que o metal ele é fornecido em barrinhas, né, em pastilhas, né? Então a gente pesa esse trabalho com cera que a gente fez, né? 2,2 gramas é maior do que um dente, tá? Um dente pesa menos. Vai ser uma prótese fixa maior isso daí, 2,2 gramas. Então, é o peso da cera, que é 2,2, eu tenho que multiplicar pela densidade da liga, que está na bula, né? Que eu já falei, já mostrei aí algumas marcas, né? É uma informação que vem junto com o metal, é uma informação importante, né? Então, 2,2 vezes 8,4. Então, você vai precisar em torno de 18 gramas, um pouquinho mais, para fundir essa peça, né? Cada pastilhinha dessa de metal normalmente pesa em torno de 5 gramas. Então, para essa prótese que você esculpiu, você vai precisar de umas 4 pastilhinhas, aí vai sobrar um pouco mais, 18. Vai ter umas 20 gramas de metal que você está derretendo, tá? Então, esse é o cálculo aí para a gente determinar e fundir com segurança, sem perder material, né? Sem perder, sem desperdiçar quando você põe muito metal com medo, ou o pior, quando falta metal, né? Quando falta, você perde todo o trabalho, perde o revestimento, perde o tempo, que é o mais precioso, né? Então você funde com mais segurança, sabendo calcular quanto metal você precisa, tá? Mais uma vez, cor. Falando em cor, qual a diferença entre a cor A1, A2 e A3 da escala Vita? Nós já respondemos isso, né? Já mostramos, mas vamos de novo. Olha lá, A1, A2, A3 parecem cores diferentes, mas não são. A diferença é a saturação, né? A cor A está ficando mais forte, mais intensa, mais cromatizada, mais saturada. O suco está ficando mais forte, mais vitaminado. Então, a cor A, ela possui um pouco de marrom, né? Um pouco de amarelo, né? Então, a gente está aumentando essas cores, né? Esse tom que se chama A na escala Vita e aumenta a saturação conforme a gente vai a 1, a 2, a 3, a 3,5 e a 4. Aumenta a saturação. Essa é a diferença entre a cor A1, A2 e A3. A saturação ou o croma, tá?
Quais os tipos e indicações de ligas de ouro na odontologia? Quais os tipos e indicações das ligas de ouro na odontologia? Né? É raro hoje trabalhos em ouro, mas é importante saber, de vez em quando pode aparecer, né, os fãs de ouro. Né? Então, o tipo 1 já não se usa mais, né? Muito raro não se usa. É uma coisa antiga, mas era bacana. Né? O tipo 1 era usado para restaurações, é ouro praticamente puro, né? 24 quilates em folha, e isso daí era condensado dentro da cavidade de cárie, depois de limpar a cárie, e apertando, o material vai se integrando, se unindo, essas folhas, né? E aí o buraco é fechado aí com esse material que não oxida, essa é a grande vantagem do ouro, né? Não oxida, né? Então, tem uma boa durabilidade, né? Ele é fácil, ele é maleável, né? Então, era um material aí usado por muito tempo, né? Bem antigo. Tipo 2 começou a ter necessidade de fazer próteses, fundições com ouro, né? Então, colocavam mais cobre, mais zinco para o ouro ficar um pouco mais duro, um pouco mais resistente, né? Então, esse tipo 2 é usado para fazer coroas, onleis, tá? Então, você esculpe em cera, inclui e funde um elemento, tá? Um elemento, né, de ouro. Poderia ser até vinir com a vestibular em resina. Na época era resina acrílica que se usava, termo, fazer de cera, prensava a resina como faceta, né? Hoje tem a resina foto, que é mais resistente, mais fácil, né? Então, a vestibular hoje se faz, né, dessas facetas, desses veneers, né, dessas metaloplásticas, né, se faz com resina fotoativada. O tipo 3 surgiu da necessidade de fazer próteses maiores, né? Então, precisaria suportar aí melhor, ter uma resistência, flexão melhor, né? Então, precisaria suportar forças de flexão. Então, colocaram mais metais básicos nesse ouro, né, para que ele fique mais duro, né, e possa cumprir essa função. Então, fazer próteses, né, maiores, com ponticos, né? Então, próteses fixas, o ouro tipo 3. O tipo 4 era para fazer, né, PPRs, né? Então, com mais dureza ainda, mais metais básicos, né, para que possa o quê? Ser rígido e ter uma flexibilidade, né, e voltar à posição original. O grampo de retenção das próteses, ele tem uma flexibilidade, né? Então, ele não pode deformar permanentemente quando encaixa, tipo, entra e entorta, né? Então, foi colocado mais metais básicos para ele ficar mais duro e suportar essa força e ter uma flexibilidade, né? Mas essas próteses tinham que ser com grampos largos, né? Porque o ouro ainda não tem, assim, não é um material que é possível fazer estruturas finas, justamente por dobrar, por ser maleável, né? Então, normalmente essas próteses tinham grampos assim com um volume bem grande, né? Essa foi a vantagem quando começamos a usar cobalto cromo, né? Que é bem mais duro, a fundição também mais alta, né? Então, o cobalto cromo, como ele tem essa dureza, né? Ele é mais rígido, né? Então é possível fazer grampos mais finos e flexíveis, né? Então foi uma vantagem, a prótese ficou mais leve, mais estética, entre aspas, porque o grampo aparece, mas assim os grampos ficaram, né, menores, mais finos, tá? Então, o tipo 4 era usado para fazer PPR. E o ouro cerâmico, né, que aí com elementos como paládio, a gente já citou, prata, né, ligas de paládio, ouro, prata, né? Então, e outras variações aí do ouro, né? É possível aplicar cerâmica, né? Aumentando a fusão dele. Então,
e com alguns elementos químicos para que oxide, né? Porque para a cerâmica ter uma união precisa oxidar, né? Então, alguns elementos químicos aí para criar óxido nessa liga metálica e a cerâmica ter uma adesão, né? Então, eu já fiz um trabalho com ouro cerâmico há muito tempo atrás, na própria Foca, para uma paciente, né? Então, já tive experiência de fundir. E fundir não, porque eu terceirizei. Eu esculpi, terceirizei, mas dá acabamento e tudo mais, é um material realmente com uma adaptação incrível, né? E a qualidade aí, por ter uma maior resistência à oxidação na boca, né? Por ter metais nobres, né? Metal nobre na composição, tá? Então é bem caro o ouro cerâmico, né? Você pesa por grama, pesa por grama, não cobra por grama, da onde você compra. Precisava pesquisar o preço, mas só de material acaba ficando caro, né? Muito bem, ele é mais caro do que o ouro convencional. Então, qual a diferença entre reflexão regular e difusa da luz, né? Então, mais uma perguntinha aí sobre luz, né? Não tão sobre cor, mas sobre luz, reflexão regular e reflexão difusa, né? A maioria dos objetos que a gente observa ao nosso redor tem uma reflexão difusa, porque eles não são tão polidos, existe uma textura na superfície, né, que faz com que a luz, né, ela, ela tenha uma reflexão difusa, né? Então, quando o material ele é irregular, né, a luz bate e espalha. Isso é reflexão difusa, né? Os nossos dentes, que é o assunto, é isso, né? Eles possuem uma textura, eles não são totalmente planos, né? Então a luz quando bate, ela se difunde, a gente enxerga um brilho aqui, um brilho ali, né? Não é uma superfície totalmente espelhada, né? Então, faltou um slide aqui, acho que eu confundi alguma coisa, né? Mas a reflexão, né? Quando a superfície é bem plana, né? Então a reflexão bem plana. Então, se a luz bate ela vai no mesmo sentido da luz, né, sem ter desvios, é chamado a reflexão regular, tá? A reflexão como de um espelho. A gente evita esse tipo de reflexão, né, quando a gente faz o dente, porque o dente brilha muito, a luz incide nele e ele fica todo luminoso, né, como se tivesse uma reflexão regular, um espelho, então, né, então não seria o ideal, né, não seria o ideal. O dente acaba mudando até a cor, né, até a cor acaba tendo uma alteração quando a textura não está adequada, né, imitando o dente vizinho, por exemplo, tá? Então essa é a diferença entre reflexão difusa ou regular, né? Existem técnicas que eu citei também que a gente faz um material bem irregular na região de opaco, quando a gente cobre o metal, né, tipo, polvilhando o pó do opaco, deixando o opaco todo como se tivesse retenções mecânicas do próprio opaco, né, é uma forma de mascarar o opaco, né? Então, quando a luz bate lá dentro, passa a dentina, passa o esmalte, passa a dentina e chega no opaco, encontra um opaco todo irregular, a luz espalha lá dentro, ela reflete de uma forma difusa, né? Então, é importante esse conhecimento aí sobre reflexão da luz. Oi, dúvidas, people? Tá tudo bem? Tá tudo legal. Cite 2 tipos de revestimentos odontológicos utilizados em fundição. Alguém lembra essa questão aí? 2 tipos de revestimento? Um deles é mais raro usar, eu acho, nos laboratórios já, embora seja mais barato. Vocês lembram os tipos de revestimento? Sílica, coisa assim? Isso. Um usa a sílica no líquido, né? No líquido, a sílica coloidal. Um é esse aí que tem, ele é aglutinado por fosfato. Esse é o nome correto, revestimento aglutinado por fosfato. É um revestimento de alta fusão, né? Que possui o líquido, né?
também você compra junto esse líquido que é específico, que possui sílica, né, que vai promover o quê? A expansão do revestimento. Falamos sobre isso. E existe um outro tipo de revestimento que é de baixa fusão. Ele é aglutinado não por fosfato, por outra coisa. Quem lembra? Não é o gesso, né? É o gesso. Muito bem. É revestimento aglutinado por gesso. Muito bom. Então, então, nós temos esses revestimentos à base de gesso, que são de baixa fusão. Por que baixa fusão? Porque o gesso, o máximo que ele suporta é em torno de 700 graus. Aí ele começa a, a degradar, esfarelar, né? E perde a resistência, quebra. Então, sendo assim, esse revestimento não serve para a gente fundir ligas de alta fusão. Se eu fundir níquel-cromo, esse revestimento tem que ir até aproximadamente 900, tem gente que põe 850, 950, varia um pouco, né? Então, sendo assim, não dá para fundir ligas de alta fusão. E hoje, a maior parte das ligas que a gente funde no laboratório, que os laboratórios realizam, é de alta fusão. Então, por isso que esse revestimento está em desuso, assim como o ouro. Ele servia para fundir ouro, prata, né, cobre-alumínio, então ligas de fusão mais baixa, tá? E os revestimentos fosfatados, né, aglutinados por fosfato, né? Então, revestimentos aglutinados por gesso, porque o gesso que faz endurecer, faz a reação química. E esse gesso é a base de gesso. Esse gesso à base de gesso ficou estranho. Esse revestimento à base de gesso, ó, por exemplo, esse revestimento cristobalite, né? Ele possui partículas de cristobalita dentro desse pó. Cristobalita é um mineral que expande. Ele possui sílica na sua composição da cristobalite. Ele possui dentro da cristobalite possui sílica na composição, ou seja, a sílica expande. Então, esse artefato para fazer o revestimento expandir está no pó, né? Está no pó. Então a gente mistura esse revestimento com água. A desvantagem disso é que eu não consigo calibrar a expansão. Não tem como fazer esse revestimento expandir mais ou menos. Ele tem a expansão dele, né? Já está no pó a cristobalita, né? Então, tudo bem que os metais base, metais de baixa fusão, quer dizer, eles possuem uma expansão, um coeficiente meio próximo, né? Então, é possível trabalhar com vários metais de baixa fusão aí com esse revestimento, né? Mas a gente não consegue. Se a peça ficar muito justa, por exemplo, a gente gostaria que ele expandisse mais. Não é possível. O que os laboratórios faziam nessa época, quando usavam esse revestimento e queriam que expandisse mais, né? Eles usavam uma técnica da expansão higroscópica, que está lá no capítulo de gesso que a gente usou, que a gente falou, que a gente estudou, que se a gente começa a molhar o gesso externamente, enquanto ele endurece, a água vai penetrando entre os cristais e esses cristais conseguem expandir um pouco mais, né? Essa cristalização, ela vê limites a mais. Opa, água, tem mais água, vamos expandir, né? Então, a expansão higroscópica é quando você umedece a superfície do gesso, né? Tipo, alisando no articulador, deixando bonitinho. Você está causando uma penetração da água e os cristais se veem livre para expandir um pouco mais, né? Então, o que acontecia? Eles pegavam o anel de fundição, na época era de metal até, era um anel metálico, tinha que colocar uma tira de amianto por dentro para o revestimento conseguir expandir, também tinha essa. Né? O amianto até é cancerígeno, por isso que essa técnica não é legal. Eles colocavam dentro de uma banheira, que chamava higrobá, de higroscópica. Na verdade, é uma água que aquecia um pouco.
Aí colocava esse anel ali dentro enquanto o revestimento estava endurecendo. E aí ele absorvia um pouquinho da água e tinha uma expansão ainda maior, né? Então, era a alternativa que tinha para o quê? Fazer esse revestimento expandir um pouco mais, já que não tem como acrescentar, por exemplo, sílica nele, já está no pó. Tá? Então, é um revestimento que caiu, né? Vende ainda, mas assim não é muito utilizado por essas desvantagens. Né? Você não calibra a expansão dele, já está no pó. Então, se mistura apenas com água, é um gesso revestimento aglutinado por gesso. Tá? Agora, os revestimentos fosfatados, aglutinados por fosfato, que hoje são os mais utilizados, né, que existem várias marcas, né, ele vem com líquido e a sílica está nesse líquido. Até coloquei essa foto, eu nunca usei esse revestimento, eu sei que é muito bom, né, mas eu coloquei essa foto porque está escrito expansor. Eu acho legal isso daí, né? É para você não esquecer mesmo, né, que a sílica coloidal está aí para isso, para você aumentar a expansão do revestimento. Quanto mais líquido você põe, mais expande. Então, você precisa saber, de acordo com o metal que você vai usar, quanto de líquido você põe. Você tem que diluir com água isso, água destilada, de preferência. Né? Então, se você põe 100% desse líquido, ele expande o máximo que ele pode. Se você dilui, vai diminuindo essa expansão. Se você não põe e coloca 100% de água, ele não expande nada. E aí esse revestimento é usado para soldas, né? Coisa que o outro revestimento não dá para fazer. Né? A base de gesso não dá para fazer. Porque ele vai expandir. Ok? Muito bem. Então, esse daí, hoje em dia, até os revestimentos vendem já em pacotes, né, de 100 gramas, normalmente, né, porque a gente usa normalmente o anel de fundição de 100 gramas, né, para próteses assim, não muito grandes, né, próteses fixas, 3 elementos, tá? Vários elementos unitários, 4, 5 elementos unitários, dá para fundir com 100 gramas. Tá? Conforme vai aumentando a estrutura, você vai precisar de um anel maior e mais pacotinho de revestimento. Né? Então, tem anel de 200, de 300 gramas, de acordo com o tamanho da fundição que você vai fazer. Tá? Então, 2 tipos de revestimento aí, o aglutinado por fosfato e aglutinado por gesso. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Tudo bem por aí? Ok. Maria, ele voltou, deve ter caído da cadeira. Tudo bem, então. Vou seguir em frente, tá? Então, que é isso? Do nada? O que está acontecendo aqui? Não entendi. Ih, rapaz, vamos voltar aqui. Espera aí. Uma foto do nada, eu não sei o que é isso. Eu acho que eu apaguei a pergunta. Ah, não, tudo bem. O que é camada de dispersão das resinas compostas? Né? O que é camada de dispersão das resinas compostas? Eu acho que eu errei a pergunta, né? Eu corrigi isso, estava no questionário das resinas acrílicas, tá? Mas a pergunta que eu queria é sobre as resinas compostas mesmo, tá? O que é camada de dispersão das resinas compostas? Alguém lembra? O que é a camada de dispersão? Somebody? Camada de dispersão. Fala quando ela fica grudenta ainda, né? Que daí dá para colocar outra. Muito outra bem. camada. Isso mesmo. Então, peraí. Isso aqui mesmo, vamos ver. O monômero metacrilato é um sistema que polimeriza através de uma reação do radical livre baseado em exposição a uma fonte de luz de alta irradiância, com comprimento de onda específico para o fotoiniciador presente na resina composta, a canforoquinona normalmente. Nesse tipo de reação, o oxigênio
O oxigênio é um potente inibidor. Ele inibe essa polimerização, né? Reagindo com os radicais e formar radicais peróxido não reativos. Eles não polimerizaram, né? Então, na superfície, como tem oxigênio, né? Eles não polimerizam, né? Então, o oxigênio inibe essa polimerização, retardando ou inibindo aí a polimerização, tá? Durante a fotoativação, ocorre a formação de uma camada de inibição pelo oxigênio que varia de 4 a 40 micrômetros, né? Então, é uma variação grande até, pode ser uma espessura grande, uma espessura fina dessa parte grudenta que a Cíntia falou, como resultado do aumento da afinidade dos radicais livres para oxigênio, retardando a formação de polímero nas camadas profundas da resina polimerizadas na presença de oxigênio. Então, um artiguinho aí, né, que falou sobre isso daí. Então, o que acontece? Deixa eu voltar que a foto está no lugar errado. Está aqui, eu estou aplicando uma resina no dente, ou poderia ser no laboratório mesmo, no modelo, né? Então, existem primeiramente espátulas específicas para resina foto, né? Porque a resina possui partículas de carga duras, né? Que riscam o inox e acinzenta a resina. Então, você tem que usar espátulas aí de titânio ou recoberta por titânio, específicas para resina foto, mas é outro assunto. Ok. E aí, essa resina que você está aplicando sobre o modelo ou no próprio paciente, né, ela vai receber uma luz específica para polimerização, para ativação, né? O iniciador aí vai liberar elétron e aí polimeriza a resina. Porém, a superfície tem oxigênio e o oxigênio, né, inibe a polimerização e aí a superfície não polimeriza e aí a superfície fica grudenta. A vantagem disso é que a gente consegue acrescentar mais material, né? A superfície estando com radicais pendentes, não polimerizadas e querendo reagir grudenta, a gente aplica outra camada, aí não tem mais oxigênio. Então aí vai unir essa parte que eu apliquei nova com a parte que já foi polimerizada, né? Então, a gente consegue, então, incrementando, colocando mais resina, polimeriza, sem deixar remendo, né? Porque as partes estão se unindo realmente, então não é um remendo. A não ser que você aplique no modelo, o dente está pronto, aí você dá um polimento, tira aquela parte grudenta toda, aí resolve acrescentar, aí já não dá mais. Né? Por quê? Não tem mais camada de dispersão. Você limpou, você tirou, aí virou remendo. Está remendando a resina. Provavelmente vai ter, né, com o tempo, descolar, soltar, manchar, né, ou começar a mostrar, né, essa emenda. Né? Então, existem até alguns líquidos que servem para criar camada de dispersão, né, que seriam como se fosse primer sobre a resina, né? Um agente para você fazer remendo, ok? Algumas marcas vendem esse primer para resina, tá? Não sei se é o ideal, acredito que não, né? Fazer esse tipo de remendo, conserto, mas existem materiais para isso. Então, essa camada de dispersão é uma camada que não polimerizou, que reagiu com o oxigênio, tornando a resina grudenta, tá? Como vocês viram aí que o autor falou, essa camada varia de 4 a 40 micrômetros, né? Uma forma de diminuir essa camada, torná-la mais fina, né, fazendo com que a resina polimerize melhor, vamos assim dizer. Então, quando você está aplicando o dente está pronto, está perfeito, bonitão, você vai polimerizar a última vez. Você falou, não vou acrescentar mais, agora já está belezinha. Então, nessa última polimerização, os laboratórios cobrem com glicerina o dente ou lubrificante à base de água, né? Então, eles cobrem o dente, todo o trabalho que você fez, com um gel transparente. E aí, o que acontece? O oxigênio não vai estar na superfície. Quem vai estar é o gel, né? Então, quando a luz se insere sobre o material e atravessa esse gel, porque é transparente, né, o material polimeriza sem o oxigênio. Então,
Eu não sei se elimina a camada de dispersão. O que eu tenho lido é que diminui essa camada de dispersão. Então, ela fica, né, a resina fica melhor polimerizada na superfície, tá? Então, a resina vai ficar menos grudenta, ok? Então, uma técnica para tentar diminuir essa camada de dispersão é, na última polimerização, aplicando um gel, por exemplo, de glicerina sobre o trabalho, sobre o dente, sobre a resina, né? E aí colocando luz, essa camada fica reduzida, a camada de dispersão, por ausência do oxigênio. Tá? São algumas coisas que eu estou falando que são relacionadas à camada de dispersão. Tá? Complementando a resposta, embora não foi perguntado isso daí, tá bom? Então, aí a explicação do Quickberg e Margison, 1990. Ok. Cite tipos diferentes de resinas compostas. E aí a pergunta foi bem genérica, né? Tem diferentes de várias coisas, né? Tem diferentes na indicação, tem diferentes na composição, tem diferentes na cor, tem diferenças na coesão, na fluidez, né? Tem diferenças na... Então, uma pergunta bem genérica. Então, em relação às partículas de carga, né, as primeiras resinas eram macroparticuladas, as primeiras que surgiram no mercado tinham partículas grandes, né, do que? De partículas de carga, partículas de sílica que colocavam dentro da resina, né? E aí essas partículas deixavam a superfície áspera. Era difícil conseguir um bom polimento, porque partículas grandes, a sílica é muito dura, é difícil polir, né, partículas de cerâmica. Então, o polimento era ruim. Então, as tradicionais, né, sumiram do mercado. São resinas pouco resistentes, né, e difícil polimento. Aí surgiram as microparticuladas, né, que possuem um ótimo polimento, partículas bem pequenas. E aí surgiram as híbridas, né, que aí eles perceberam que tendo partículas misturadas, né, então o encaixe entre essas partículas dentro da resina, né, fica melhor, né? Então fica poucas áreas sem resina, né? As partículas, sim, como se fosse um Tetris, né? Vai encaixando tudo, as partículas grandes, pequenas, e hoje existem até nanopartículas, né? Como a própria sílica coloidal, né? Que são partículas nanométricas, né? Então minúsculas, submicroscópicas, né? Que aumentaram ainda mais, né? A quantidade partícula de carga e, portanto, a resistência. E diminuindo também o que? A contração, né? Quanto mais partículas que são inertes, não contraem, né? Vai ter menos resina, então menos contração, certo? Então, a maior parte das resinas são híbridas, tá? A não ser que você queira colocar na superfície uma microparticulada para ter um polimento melhor ainda. É uma técnica, você usa resinas híbridas internamente e na superfície microparticulada para ter uma melhor lisura, ok? Agora, em relação à utilização, né, a gente tem resinas universais que servem para tudo, né? Então, serve para dente do fundo, dente da frente, para laboratório, né? Então, são universais. Tem as microparticuladas, como eu já falei, melhor polimento estética, mas contrai mais. Tem as compactáveis, que era feito bem dura para o dentista compactar dentro de uma cavidade, por exemplo, né? Então tinha muita partícula de carga e pouca fluidez, né? A vantagem é menor contração, porque tem mais partícula, né? E menor desgaste, porque a resina é que desgasta as partículas que suportam melhor o desgaste. Quanto mais resina, ela é desgastada mais facilmente na boca. A Flow, que é muito utilizada hoje nos consultórios, né, que elas vêm em seringas, né, e só que elas têm mais desgaste e maior contração também, porque tem menos partícula, né?
Porém, ela tem a vantagem de chegar naqueles lugares difíceis de inserir a resina, né? Por exemplo, no fundo da cavidade da cárie, lá dentro do canal, por exemplo, né? O dentista ele injeta essa resina com uma seringa, né? E ela preenche essas cavidades, né? Então, de uma forma sem introduzir bolhas, né? Então, é muito usado a Flow no consultório, tá? E as laboratoriais que têm geralmente, né, mais recursos, mais cores, né, mais tonalidades, e então são mais resistentes também, né, porque são feitas com bastante partícula de carga. A desvantagem é o custo, né, são kits caros aí, tá? Vai acabar a aula, aqui esses 40 minutos a gente retorna, né? Então é isso, como estávamos falando sobre resinas compostas, né? E é uma miscelânea aí de assuntos vinculados aí, né, com a prótese fixa, utilizados em prótese fixa, né? Então, em breve também vamos começar a relembrar um pouco a anatomia e oclusão, para que a prática, o retorno às aulas presenciais estejam, né, assim, com toda a teoria na ponta da língua, né? Toda a parte que é básica e importante, se estarem aí bem ligados, ok? Então, chegamos na pergunta 5.2. 5.2, o que são stens? Você tem stem? Tem stem? Quem sabe o que é stens? Stens, o que são stens? O que são stens? Isso é fácil, vai. Fala só uma palavra, já mata. Vocês têm stem ou não? Que são stens, people? Vai lá, Marielle, você se preparou, percebi. Percebi que vai falar. Agora, vai. Manchas? Stens, manchas. Eu acho que talvez do inglês, né? É isso? Tradução, tradução literal, né? Isso. Bem daí, são pigmentos. Então, pigmentos, cores, para você pintar o dente, maquiar o dente. A técnica de maquiagem está muito em alta, né? Então, graças aí às técnicas monocromáticas, né, que você faz a cerâmica de uma cor só, seja prensando essa cerâmica, ou seja pelo CAD/CAM, que desgasta esses blocos de cerâmica, você tem um dente de uma cor só. E aí, para torná-lo mais estético, né, a gente faz o quê? Pintura ou maquiagem, utilizando o quê? Stens, né? Então, existem várias cores. Normalmente, na cerâmica, isso daí a gente mistura com líquido de glaze, que é aquele líquido que serve para dar uma lisura no dente. Então, você pode dissolver no glaze, né? Então, deixar menos saturado essa cor, dissolver essa cor no glaze, né? Então, você pode trabalhar a saturação do glaze, do stain também, né? Dissolvendo nesse líquido de glaze, né? Então, a gente usa essa técnica de maquiagem, né? Então, tem várias cores de stains, né? Né? Tem também alguns shades, o pessoal chama de shade, que é um stain, só que da cor da escala Vita. Então, seriam stains stains tipo A, vamos falar, né? Stain A, stain B, stain C. Se você põe muito stain, ele vai ficar mais saturado, vai ficar mais para o A3, A3,5. Você dilui o stain A, ele fica mais suave, e aí vai ficar mais para o A1, entendeu? Então, existem esses stains em cor de shade, tá? Shade é a cor A, B, C, D, cor de dente, tá? Então, o azul é muito utilizado para dar aquela impressão de translucidez. A cerâmica, às vezes, ela sai da cor A1, por exemplo, prensou. E aí faz essa pigmentação azulada na incisal para dar essa impressão de opalescência, por exemplo, tá? E aí quer saturar um pouco a cervical, né? Colocar
um pouco mais de croma para que esse A1 vire um A3 perto da cervical. Então, você põe um shade, né, por A mais saturado ali na cervical. Tem que tomar cuidado para que essas cores não se misturem, né, porque são cores complementares. Se você misturar azul com laranja aí, vai resultar num cinza, tá? Então, você está unindo todas as cores primárias, né, que é a cinzenta. Tá? Então, normalmente, quando os laboratórios usam muitas cores nessa pigmentação, eles fixam no forno. Então, fixa o azul, vai no forno, 700 graus, ele gruda, desce. Gruda sem alterar a cerâmica, que está por baixo, né? Que tem uma temperatura maior. Então, fixa o azul, fixa o laranja, e aí vai indo algumas vezes para o forno, para não ter esse escorrer e misturar desses pigmentos, tá? São dicas aí da maquiagem, tá? Da maquiagem. Normalmente, olha lá, tem shade C, tem shade B, tem shade A, tem shade D, tem shade black, né? Que é para você aumentar o que diminuir o valor do dente, então quantidade de preto e branco, né, para transformar aquela escala, por exemplo, 3D Master na claridade 1, em claridade 3. Você dissolve um pouquinho de preto e pinta o dente, né, bem uma camada finíssima, né? Então o dente ficou mais escuro, agora sim, né? Agora se eu coloco mais shade C, ele fica mais saturado da cor C, não está ficando mais escuro, tá? E normalmente, né? Normalmente não. Esses tem que ser fluorescentes, ou seja, ter o efeito de fluorescência, né? Quando tem uma luz negra, ele tem que acender, né? Senão vai ficar manchas escuras no dente quando ela ir na balada, né? Então, todos esses pigmentos aí que vão na superfície do dente são fluorescentes, por isso que essa marca se chama Luminaire, né? Luminesce, ok? Então, é um tipo de stains. São stains, olha lá, stain shade blue, stain shade black, né? Tudo para pintar, para fazer maquiagem nesses dentes, tá? Tem stain para gengiva também, tá? Aí eles não são fluorescentes, tá? Eles não vão brilhar com a luz negra, né? Senão vai virar um farol, né? Quando ir para a balada, ok? Então, olha lá, aplicando um azulzinho, pincel bem pequenininho, na incisal, porque o dente foi prensado, provavelmente, né? Então, tá de uma cor só. A gente precisa dar vida para esse dente, aí, translucidez, né? Impressão de translucidez, na verdade, colocando um pouquinho de azul na incisal, tá? Então, ok, foto bonita aí do Leopoldo. Muito bem. Ok, estou seguindo. Por que a resina foto deve ser aplicada com a técnica incremental? A resina foto, só para dar o link, também tem stains, né? A resina parafil tem uns stains muito legais para fazer pigmentação, maquiagem de dente, né? Então, para mudar a cor do dente, né? Quando você faz uma resina foto que saiu um pouco da cor e você quer corrigir essa cor, né? Só para dar mais informação, se for para errar, é melhor errar para um dente mais claro, né? Que é mais fácil, através dos stains, você deixar o dente mais escuro ou mais saturado do que quando ele está muito pigmentado e você tem que clarear o dente. Aí complica, você ficar colocando branco para clarear, tende a não ficar natural, é mais difícil. Então, se for para errar, é melhor errar para um dente mais claro, porque é mais fácil de corrigir a cor com os stents, tá bom? Então, são dicas aí dessa maquiagem. Por que a resina foto deve ser aplicada com a técnica incremental? Por dois motivos principais. Primeiro, se você faz uma camada muito grossa de resina, já faz a restauração aí gigante aí com a resina, na primeira camada, tem a possibilidade de que a luz não penetre
e não polimerize adequadamente o fundo. Fiz uma baita de uma restauração gigante de resina, que ainda não polimerizou, né? A luz ali, ela se insere na superfície, se difunde por dentro do material, mas às vezes não chega adequadamente no fundo. Aí você tem uma restauração mal polimerizada internamente. Isso aí reduz a resistência, né? Então, esse é um motivo. Outro motivo é a contração, né? Se você põe muito material, ele vai contrair muito, né? Então, 1% de pouco é pouco, agora 1% de muito é muito, né? Então, ele tem uma maior contração. Isso daí, quem que vai sair perdendo? O bordo. Se ele contrai, vai abrir um espaço, né? Então, isso daí na restauração que o dentista faz na boca, por exemplo, se ele tapar o buracão lá, tudo com uma camada só e polimerizar, né, essa resina vai começar a polimerizar e contrair, e talvez a adesão do dente com a resina seja prejudicada, porque rompe, né? Tá contraindo, 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 em algum lugarzinho descola, por exemplo. E aí isso vai influenciar o quê? A durabilidade da restauração, né? A restauração que poderia durar aí 5 a 10 anos, em um ano já começa a mostrar aí uma mancha marrom no limite dela, né? Ou seja, um espaço muito pequeno que a gente não enxerga, mas que as bactérias estão penetrando, os pigmentos estão penetrando, né? Então a tendência é a cárie ir entrando e aumentando esse espaço, né? Através da desmineralização do dente, ácidos que vão desmineralizando e dá o quê? É uma recidiva da cárie, né? Então, esse é o problema de usar resina foto em grandes, né, espessuras. Então, o que os fabricantes normalmente recomendam é que você trabalhe com espessuras de no máximo 2 milímetros. Mas isso também depende. Depende se o material é opaco, né? Se o material for uma dentina opaca, por exemplo, você não vai pôr 2 milímetros de dentina opaca, põe menos, porque um material opaco não penetra a luz, aí o fundo não polimeriza. Então, materiais muito opacos, você tem que trabalhar com espessuras mais finas ainda, né? O próprio opaco que a gente esconde metal da resina foto tem que ser camadas finíssimas, né? Porque senão sai dali da caixinha de luz, a superfície parece uma casca de ovo. Na hora que você aperta, quebra, a parte interna está mole. Quer dizer, a luz não penetra nesses materiais opacos. Só a superfície acaba polimerizando, ou seja, não dá certo o trabalho. Então, materiais como o próprio opaco da resina foto são camadas finíssimas, né? Aplica 2, 3 camadas finíssimas para esconder o metal, né? Que é melhor do que uma camada grossa, ok? Então, por que a resina foto deve ser aplicada com técnica incremental? Né? Primeiro, a questão da contração. Muita resina contrai muito e pode prejudicar, né, a adesão do dente. Olha lá, criando, então, né, uma tensão nessa restauração aí, né? Então, vamos ler aqui, ó, estresse de contração, né? Enquanto os monômeros são capazes de se movimentar livremente, se desenvolve pouco ou nenhum estresse. À medida que mais monômeros reagem, a rede de polímeros que está se desenvolvendo começa a se tornar mais rígida, em parte devido ao incremento das ligações cruzadas e das cadeias poliméricas adjacentes. Quando os monômeros não são mais capazes de se movimentar, qualquer contração do sistema resulta em estresse, que já não pode ser mais dissipado ou aliviado, ou seja, vai tendo uma contração e nenhuma, né, adequação desses monômeros, porque já está de uma forma rígida, e aí sobra o quê? O estresse nessa emenda, aí, nessa adesão, nesse limite entre o dente e a restauração. Tá? Então, por isso, o dentista tem que fazer técnicas incrementais. Gruda numa parede, põe luz, gruda na outra, põe luz, né? Põe embaixo, vai recobrindo. A vantagem é que cada camada que você está pondo já está corrigindo possíveis falhas da camada anterior.
né? Então, se contrair um pouquinho, peraí, eu vou pôr mais um pouquinho que já fecha. Aí vai para evitando o quê? Unir paredes opostas, senão vai virar um cabo de guerra isso daí, que é o estresse na restauração, tá? Então, é por isso. No laboratório é a mesma coisa, tá? Principalmente por a luz não penetrar. Já não vai ter esse estresse na restauração, porque no laboratório não está tendo união com o gesso, né? Tem isolante. Então, não vai grudar mesmo na parede, porque você quer tirar o trabalho dali, né? Então, na verdade, se você colocar muito trabalho, vai criar um espaço maior, né? Então, uma menor adaptação da sua on-lay, in-lay, que você está fazendo, tá? Então, sempre técnicas incrementais é a opção melhor na técnica de aplicação da resina composta fotoativada. Que cuidados devemos tomar na aplicação de opaco de resina composta sobre metal? Acabei de falar. Camadas finas, porque a luz não penetra, né? E, normalmente, os fabricantes aí da resina laboratorial, eles fornecem um primer para ser aplicado sobre o metal. Então, primeiro cuidado, retenções mecânicas. É interessante ter retenções para que a resina enrosque, né? Fica presa no metal, não solte, aumenta a resistência aí de união com o metal, já que não tem uma união química, como a cerâmica, que gruda no óxido. Segundo, jatear, para limpar, não pode ter gordura, senão vai criar uma espécie de isolante sobre o metal e a resina vai soltar mais fácil ainda. Então, jateia e não põe a mão, assim como a gente faz trabalho com cerâmica. Terceiro, aplicar o primer, como eu já disse, depois de jatear, né? Então, aplicar o primer, que é esse líquido que os fabricantes fornecem. Segundo eles, cria algumas reações químicas para a resina aderir melhor. Talvez sejam monômeros que penetrem nas irregularidades, talvez sejam solventes que limpam ainda mais a superfície, mas uma ligação química com metal sem aquecer é muito difícil, tá? Então, seja com retenções mecânicas ou não, esse primer é adequado, é bom utilizar. Tem alguns primers que vão na luz, tem alguns primers que não vão na luz, espera 5 minutos para secar. Leia a bula do fabricante para saber como utilizar o primer que você comprou, tá? E aí sim, camadas finas de opaco com pincéis adequados que não soltem pelo, pincéis aí finos, como o de pelo de marca aí, o pelo não sintético, né? Então os que são utilizados para cerâmica são bacanas, né? Então, utilizando, não deixando esse opaco empoçar, né? Empoçar em nenhuma região, porque senão reflete a luz, essa parte profunda não polimeriza adequadamente, ele fica sempre meio mole, parece que não está endurecendo. Então, camadas finas, nem que seja uma, duas, 3 camadas, até o metal ficar escondidinho e você não vê mais essa cor metálica. Então, ok. Cuidados para aplicação aí do opaco na resina foto. Vamos fazer isso. Qual a função do antibolhas nos procedimentos de prótese laboratorial? Exemplifique. Quem lembra para que serve o antibolha? O nome já diz, mas quem consegue explicar? Qual a função aí do antibolhas? Tirar as bolhas. Tirar as bolhas. Ok. Mas tirar... Ele reduz a superfície de contato da água, não é isso? É quase isso. Não é superfície de contato, esqueci o nome agora. Começa com quebra. T. Reduz a T. A tensão. Tensão superficial. Isso. Tensão superficial. A energia de superfície. Né? A energia... Os materiais eles possuem uma energia de superfície, alguns mais, outros menos. A cera, ela possui muita energia de superfície, né? Uma tensão superficial. O silicone de condensação, né, possui uma energia de superfície, né? Essa toalha que eu tenho possui também essa tensão superficial, né? Não é uma toalha, é um pano, sei lá, que eu seco a louça em cima às vezes, né? Aí quando eu ponho para secar a louça, eu percebi que a água não penetra nesse tecido. Esse pano parece que não molha
né? Ele fica repelindo a água. Isso daí se chama hidrofobia. Então, ele tem medo da água, parece. Ele fica, sai, eu não gosto de água, é o cascão, né? Então, ele fica com essa energia e a água não se aproxima. Parece o efeito quando a gente passa a cera no carro, né? Encerou o carro, aí chove, a água fica assim. Você sai com o carro, ele já está seco, a água sai já rapidinho e secou o carro. Isso porque a superfície está hidrofóbica. E é ruim isso para a gente, porque muitos materiais a gente quer que copie, né? Por exemplo, a cera. A cera é hidrofóbica. A gente esculpe bonitinho, vai dentro do revestimento. O revestimento tem água. E aí ela fica, sai revestimento, não quero você. E aí não copia, dá bolha, né? Então, como fazer para que quebrar essa história aí dessa energia que está nos atrapalhando na superfície? Né? Então, eles fazem, são produtos agentes redutores de tensão superficial. Olha aí o trabalho de cera. Né? A cera não gosta do revestimento porque ele tem água. Ela vai ficar, não quero você. Então, olha lá, estou colocando e a cera, né, ela não vai copiar os detalhezinhos. Quando você vê na oclusal, não copiou direito, deu um monte de bolha. Internamente é pior ainda. Né? Então, para que isso não ocorra, não dê bolha, a gente tem que passar um agente umectante, um antibolhas. Né? Esse daqui é uma marca. Tá? Existem várias marcas, eu pus porque está escrito antibolhas. Então, que faz com que aumente a molhabilidade do material. Né? Aquela gota, o ângulo da gota, né, diminui, quer dizer, ela se aproxima, né, da superfície, então molhando melhor a superfície, né? Quebrou a tensão de superfície. Né? Então, silicones de condensação, os de adição, que são mais caros, mais precisos, né? Você consegue fazer vários modelos, portanto, são mais resistentes. Né? Então, você vaso gesso, consegue fazer várias cópias. Eles já vêm com agentes dentro dele que deixam o material hidrófilo. Hidrófilo é que gosta de água. É o contrário de hidrófobo. Né? Então, os silicones, esses de adição, que são silicones que reagem totalmente e não contraem com o tempo, né? Eles são estáveis. Né? Já vem escrito lá, material hidrófilo. Você pode passar antibolha, por exemplo, para garantir, né? Porque silicone tende a ter alguma hidrofobia. Quer garantir? Passa antibolha, mal não faz. Só não deixa empoçar, tá? Seca, espera secar o antibolha, não vai colocar o gesso misturado com antibolha, porque vai enfraquecer o gesso, você está diluindo o gesso. Né? Então, o antibolha, se passar, tem que esperar secar, tá? Então, para quê? Para não ter antibolha empoçado aí, né? Pode prejudicar o seu gesso. Né? Então, nesses moldes aí de silicone, se você não sabe se é de adição, por condensação, passa, né? Para garantir, mal não faz. Né? Para quê? Porque seu modelo de gesso também tem água, né? Ele vai, né, copiar melhor. Né? O silicone fala, venha água, agora estou receptivo para você. Né? Então, na fundição, a mesma coisa. Né? Então, para fazer a inclusão ali, né, os seus dentinhos de cera ali que você fez, para colocar o revestimento que tem água, a gente passa o antibolha. Tá? A dica é não assopre para secar. Tá? Não assopre isso daí, porque a cera já é fininha. Os bordos aí, como a gente falou, 0,5 milímetros é fino. Aí você passa o antibolhas, aí você assopra, evapora e libera energia isso daí. Esse aquecimento pode fazer com que o bordo abra, né? Libere tensões da cera. A cera é um material que acumula tensões internas. Né? Então, se tiver um calorzinho como o sopro, ela pode liberar tensões e distorcer. Então, evite ficar soprando esses trabalhos. Tá? Até mesmo bater um ar, né, o pessoal não recomenda. Deixa evaporar, né, esse antibolhas livremente. Assim, né? Tenha paciência. Né? Põe o antibolhas sem excesso, dá uma tiradinha no excesso, espera secar isso daí, tá bom? Ok. 2 minutos ele seca, tá? Muito bem.
Pergunta agora sobre fundição. Quais os motivos que o anel de fundição, que a gente incluiu o trabalho, esse aqui, ó, nós incluímos o trabalho aqui, passamos antibolha, colocamos o revestimento tomou presa, endureceu. Por que que ele vai para o forno, o próximo passo? Por que que ele vai para o forno? Por que motivo o anel de fundição deve ir para o forno? Para eliminar a cera. Perfeito. Primeiro motivo correto. Eliminar a cera, porque a gente quer que essa cera vá embora, deixa um espaço vazio para o metal entrar. Quem mais? Por que tem que aquecer o revestimento? Para expansão, né, Marcelo? Expansão. 700 graus, a sílica tem a mudança alotrópica, e aí ela aumenta de tamanho, o revestimento aumenta de tamanho. Isso daí faz com que compense também a expansão que o metal tem quando está sendo derretido. O metal vai entrar expandido, então o metal está grande, depois ele contrai quando esfria. Então aí correria o risco do nosso trabalho ficar menor. Então o revestimento expande, o metal entra expandido, depois tudo esfria e contrai e chega no tamanho certo. É muito importante que o revestimento expanda na fundição, e a gente calibra isso, como eu já disse, através da proporção de sílica coloidal. Quanto mais sílica coloidal você põe, mais expande. Isso acontece a 700 graus. Por isso que é bom deixar o revestimento num patamar de 700 graus por 40 minutos. A temperatura sobe aos poucos, para nos 700 graus, fica ali em torno de 40 minutos, para que esse revestimento tenha uma expansão uniforme, né? Então, complete sua expansão, aí depois a gente continua até a temperatura desejada. Tem mais um motivo que o revestimento tem que estar quente, quem lembra? Para não solidificar o metal na hora que ele entra no revestimento frio. Perfeito. Então, para que o metal entre, o metal está quente, né? Vai ter uma centrifugação, ele vai ter que entrar numa superfície quente, né? Não pode estar mais quente que ele, porque senão ele entra e sai, né? Ele tem que estar um pouquinho mais frio que o próprio metal, porque daí ele entra e já solidifica, né? Então, o revestimento tem que estar quente, porém, menos que o metal, certo? Então, esse é o forno de fundição, existem várias marcas, esse aí é um bravacão clássico, grande, né? Então, a gente tem no laboratório um desse, hoje já tem até também digitais, né, fornos digitais, e a gente vai colocar esse revestimento aí, né, que a gente tem nosso trabalho de cera aí dentro do forno, que a gente põe para aquecer, ele começa a aquecer. Tá? Tem gente que faz patamar também nos 300 graus, e deixa um tempo, depois faz o patamar nos 700, tem várias técnicas, tá bom? Enfim, em torno de 300 graus, a cera já está derretendo, você vê que a cera começa a derreter, né? Começa também a evaporar, volatilizar essa cera. O pessoal não recomenda que você abra o forno, sabe, nesse início aí de temperatura, porque o oxigênio entra e acaba pegando fogo, né? Pode até ser um problema de segurança, tá? Você abrir o fogo, entrar o oxigênio e aquela cera toda quente começa a pegar fogo, né? Então, forno fechado, ela derrete, volatiliza, sem incendiar muito, entendeu? Então, pode reparar, quando você abre o forno, às vezes, né, pega fogo nas coisas ali, porque entra o oxigênio, tá? Então, o anel vai ficando escuro, né? Contaminado por carbono também, porque é uma combustão incompleta, né? É muito resíduo, né? Jamais ponha no seu trabalho palito de madeira, por exemplo. Antigamente fazia palitinho de madeira, de núcleo, né? Ali dentro vai sobrar carvão, né? Não vai derreter a madeira, só resina e cera são os materiais utilizados para esculpir, para derreter, sumir e deixar o seu molde de refratário, né, descontaminado, né? Não vai usar resina foto. Tem gente que às vezes não sabe, né? O dentista vai lá, faz um dentinho de resina foto, um núcleo de resina foto e manda fundir. Vai dar ruim. A resina foto tem sílica,
Não vai derreter, vai derreter o plástico, mas a partícula de carga vai ficar lá dentro. Fundição vai sair a pururuca, mistura de resina foto com metal, não vai dar certo. Tá? Então, os materiais são resina acrílica e cera, aí derrete. Aí, 700 graus, o carbono, o anel está escuro, preto, né? O carbono reage com oxigênio, né? Então, vira CO2, some. Essa hora que a gente é bom deixar um patamar, né? Porque às vezes a superfície tá bonito, tá branco, tá limpo, não tem mais carbono, mas por dentro, lá dentro do seu molde, pode ter, né? Então, se você vai fazer uma fundição de ouro, uma liga de baixa fusão, qualquer, você para nos 700 graus, mas deixa um tempo para limpar completamente o anel, para a temperatura chegar lá dentro do anel, porque 700 às vezes está na superfície, mas lá dentro do anel não está 700 ainda, né? Então é importante esse patamar aí, ficar um tempo nessa temperatura para descontaminar, né? Para a temperatura chegar no anel por completo. Agora, não, eu vou fundir níquel cromo, então vai ter que subir mais a temperatura, deixa no patamar, a expansão vai acontecer nesse momento. Deixa a expansão acontecer, né, com calma, né, então na temperatura constante, né, ali por uns 40 minutos, e aí sim, expandiu? Expandiu. Pôs sílica? Pus. Na proporção correta? Pôs. Então está adequado para o metal que você vai fazer? Tá, mesmo coeficiente de expansão térmica, né? O quanto o metal vai expandir, o meu revestimento também vai. Ok. Então, aumenta a temperatura, né? Tem gente que põe 950, 900, tá? O negócio fica vermelho, que, né? Incandescente. E aí sim, né? Estamos preparados para fundir. É bom colocar o cadinho, porque o cadinho é onde nós vamos derreter o metal, então já descontamina, já aquece, né? Você gasta menos oxigênio tendo que aquecer com maçarico o cadinho, economiza oxigênio. O forno já está ligado, então não custa nada pôr o cadinho ali dentro, né? Ele já sai quente e descontaminado. Aí você põe a liga. Pesou a cera? Pesou. Sabe quanto metal vai? Sei. É só um dentinho, é só uma pastilhinha mesmo. Ok, então vamos lá. Pôs o metal, vamos no maçarico fundir, né? E aí derreter essa liga sempre com óculos escuros, né? Porque senão você não enxerga nada, vai queimar sua retina, vai ficar cego, né? Então se protege, né? Luva também antitérmica, pinça para pegar do forno, tem todo o avental, se tiver também, é bom, de proteção, né? E aí nós vamos, então, com esse maçarico, a chama bem ajustadinha, né? A chama correta, né? Então, é uma chama bem azulada, né? E aí a gente coloca ali a chama, a área mais quente da chama, que vamos falar daqui a pouco também isso, né? A área mais quente da chama próxima à liga, vai rodeando a liga, vai rodeando a liga. Quando a liga começa a desmanchar, a gente pega o anel do forno, não pegou ainda, porque ele não pode esfriar, né? Enquanto a gente está aqui derretendo, ele não pode estar ali esfriando, esfriando, esfriando. Como o Charles disse, esse anel tem que estar quente para o metal entrar. Você põe um anel ali e demora para fundir, ele esfriou, às vezes o metal não entra, né? Esfriou demais. Esfriar vai, não tem jeito. Tirou do forno, já está esfriando, né? Mas o metal estando já quase derretido, vai ser rápido. Então, o metal já está quase derretido, a gente tira do forno. Às vezes é até bom ter alguém para ajudar, colocar ali no berço, chama berço, aquela região onde vai colocar o anel. Liga derretida, revestimento quente na posição, expandido, limpo. O metal, né, também vai expandir, porque está sendo aquecido, né? Então ele está tendo aí seu coeficiente de expansão térmica, e aí ele entra, então, dentro de um molde que também já expandiu. E aí depois todo mundo contrai e chega no tamanho desejado, certo? Então esse resfriamento aí, né, é sempre devagar, principalmente com os metais que a gente usa hoje em dia, são metais básicos, né? Então, não vale a pena você enfiar na água para ganhar tempo, né? Porque você pode ter uma tensão nesse metal, ainda mais se for próteses extensas, e empenar esse trabalho, uma contração muito grande,
né, muito rápida, você pode ter uma distorção do trabalho, né? Então, não é adequado o resfriamento rápido. Sempre deixa de canto, deixa esfriar lentamente, tá? Inclusive, resina termo é assim também, quando a gente faz polimerização, não vai tacar embaixo d'água, pode ter provavelmente vai ter uma distorção muito grande. Não tem muito a ver com a resina termo, mas é só para... Eu lembrei que também mufla, você também não pode esfriar rápido, tá? A única coisa que poderia esfriar rápido, botar embaixo da torneira, é o ouro, tá? O ouro aceita esse tratamento térmico, tá? Então, é um tratamento térmico chamado tratamento térmico amaciador no ouro. Ele fica mais maleável ainda, né? Então, os bordos você consegue brunir e entortar, tipo, fechando, assim, dando polimento. Ele fica mais mole, né? Mais fácil de cortar, mais fácil de polir. Então, o único metal aí são os ouros que a gente estudou hoje aí, ouro tipo 2, 3, tá, 4. Então, isso faz o tratamento térmico amolecedor. É muito raro, porque é raro trabalhar com ouro, tá? E, aliás, eu acho que é tema da pergunta, né, da próxima pergunta, o que é o tratamento térmico amolecedor é daqui a pouco, né? Tudo bem, não tem problema. Qual a diferença na desinclusão de trabalhos metálicos fundidos e cerâmicos prensados? Isso daí eu queria ter calma para responder. Vai voltar, Mar? Não, tudo bem. Aqui tá bom. Temos aí 13 perguntas aí para responder com calma na próxima aula, tá bom? Então, essa nem vou falar, porque eu queria responder com calma. Então, boa semana para todo mundo. Quinta-feira estamos de volta no mesmo bate-horário, tá? Qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp, qualquer informação No final nova. de semana, Mar. Nossa, já é quinta já? Hoje é quinta. Caramba, é verdade. Foi por causa do carnaval que eu tô perdido, que nem teve carnaval, na verdade. Então, um bom final de semana, pessoal. Melhor ainda. Bom final de semana. Terça-feira estamos de volta aí, galera. Tá bom? Grande abraço.